Fala, meus queridos alunos e queridas alunas, seja bem-vindo. Eu sou o professor Fagner, aqui da disciplina de raciocínio lógico matemático, aqui mesmo do Terra Concurso. Bom, eu espero te ajudar nessa aula com função polinomial do segundo grau. Isso mesmo, função quadrática. Você sabe que a função do segundo grau, ela é também conhecida como uma função quadrática. Para você que assistiu minha aulinha de função polinomial do primeiro grau, eu falei para você que a gente não pode deixar de falar da função sem ser pela lei de formação. Falo da função atrelada à lei, a função tem a lei, sabe? A forma. Eu olho para aquela lei e defino. Aquela lei representa a função do primeiro grau, a função do segundo grau, independentemente do tipo de modelagem que a gente esteja trabalhando em matemática, algum problema qualquer. Toda função do segundo grau, ela tem essa representação, aliás, ela tem, né, como lei de formação, y é igual a x ao quadrado mais bx mais c. Ah, professor Fagner, mas você escreveu y. Sim, a gente já falou, né? A gente já falou. E quando a gente escreve y, f de x, é a mesma coisa. Aqui a gente tem a nossa imagem. A imagem. Quando eu substituo os valores em x, eu estou encontrando o nosso domínio, né? Atribua o valor para o x, ou seja, para o domínio, e encontre o valor da imagem. Bom, aqui, professor Fagner, escreva mais uma vez, que toda vez que a gente escreve, a gente está repetindo, e aquilo que a gente repete, a gente acaba familiarizando mais. Dizem os especialistas que aquilo que você assiste, geralmente você absorve de 10% a 15%, tá? Fagner, então eu não vou absorver? Então, eu sempre indico aos meus alunos, falei lá no início do curso, que você anote também. É assistir, interagindo, anotando tudo que o professor está falando, os pontos chaves, anotar, né, fazer um mapa mental, fazer as principais observações. Você não precisa copiar tudo que está no slide, mas os pontos... o Fagner falou que a lei de formação da função do segundo grau, y é igual a x ao quadrado mais bx mais c. Daqui a pouco eu vou falar, a representação gráfica da função do segundo grau é uma parábola. Então essas coisas a gente vai anotando. Tem pessoas que utilizam caderno, lápis, borracha, caneta, a forma tradicional mesmo, bonito, eu também gosto. Tá? Tem pessoas que usam, por exemplo, é mais chique, né? Pessoal, eu uso aqui o Google Keep, né? Então eu também uso muito o Google Keep, né? Crio lá blocos, eu crio anotações, utilizo o Google Keep também. Para quem tiver interesse, independentemente você esteja anotando, né, de forma digital, se você esteja anotando de forma, né, vamos colocar assim, tradicional no caderno, gente, mas não seja só um telespectador. É importante que você, né, crie seu momento propício de estudo, que você não está fazendo um curso presencial, mas você cria o seu ambiente favorável ao aprendizado. Bom, o professor apagou aqui, e aí nós vamos colocar algumas características da função polinomial do segundo grau ou simplesmente função quadrática. Você sabe que a lei de formação, y, ou a mesma coisa que f de x, é igual a x ao quadrado mais bx mais c. Nós vamos falar algumas características. Primeiro, a representação gráfica. A representação gráfica. Você vai colocando aí. Primeiro, representação gráfica. O gráfico de uma função do segundo grau é sempre, gente, uma parábola. Parábola, anota isso. A representação gráfica da função do segundo grau é sempre uma parábola. E aí você sabe que a parábola ela vai representar a função do segundo grau. Quando eu tratei da função do primeiro grau, eu sempre tratei falando, a função do primeiro grau é uma reta. Reta crescente A positivo, reta decrescente A negativo. E isso foi para a função do polinomial do primeiro grau. A função linear, função afim. A gente tratou disso lá, né? Agora não. Agora a gente está tratando de a função quadrática, a função polinomial do segundo grau. A representação gráfica é sempre uma
parábola. Então, falou de segundo grau, você vai lembrar da parábola. Segunda característica, anota aí. Segunda característica, o coeficiente A. Todo coeficiente, por exemplo, você tem aqui a lei de formação. AX ao quadrado, BX mais C. Mas nós vamos começar falando desse coeficiente aqui, ó, o A. Qual é a atribuição dele? Qual é a função dele? Então, lembrar. Qual é a atribuição? Qual é a função polinomial do segundo grau em relação ao coeficiente A? Claro, aqui, câmera 3. Claro que nós vamos trabalhar falando do coeficiente A, do coeficiente B, do coeficiente C. A gente precisa conhecer as funções deles no gráfico. Qual é a atribuição, qual é a aplicação dele no gráfico, tá bom? Nós vamos falar muito isso, inclusive nas questões propostas. Então fica de olho aí, porque cada conectivo desse, ou cada coeficiente desse, melhor dizendo, tem uma atribuição, tem uma função. A gente precisa entender cada um. Você viu que a função do segundo grau, a representação gráfica, é uma parábola. Joga aqui para a câmera 1, tá bom? O coeficiente A, ele tem a ideia de quê? A função de quê? De fazer com que essa parábola ela abra, ela feche. Ela vai abrindo cada vez mais, ou ela vai fechando, porque você pode ter parábolas assim, ó. Parábola mais aberta, você pode ter parábola mais fechada. Então, a função do coeficiente A é exatamente essa. Ele vai definindo se a parábola, se a função, né, ela tem uma parábola mais aberta ou se ela tem uma parábola mais fechada. Quanto mais eu vou aumentando o coeficiente A, a minha parábola ela vai fechando mais. Ela vai fechando mais. Tem parábola bem fechadinha. Quanto mais eu vou diminuindo o meu coeficiente, a minha parábola ela vai abrindo, ó. Ela vai abrindo, de certa forma, vai diminuindo, que daqui a pouco ela inverte. Então, quanto maior o coeficiente A, eu tenho uma parábola mais fechada. Quanto menor meu coeficiente A, eu tenho minha parábola mais aberta. Gravou? Muito bom. E aí, esse lance da parábola, né, para cima e parábola para baixo, a gente chama de concavidade. Eu tenho uma concavidade, anota aí. Concavidade. Qual o nome mesmo, professor? Nossa, eu acabei riscando aqui, né? Qual o nome mesmo? Concavidade. Eu tenho a concavidade para cima e eu tenho a concavidade para baixo. O que seria a concavidade para cima? O A positivo. Eu brinco com os meus alunos. A carinha feliz. A concavidade para cima, a carinha feliz. A concavidade para baixo, o A é negativo e a parábola é para baixo. Carinha triste. Então observe aí na sua tela, dá uma olhada, que se o A for positivo, concavidade voltada para cima. Se o A for negativo, concavidade voltada para baixo. Beleza? Aí fica o bizu, fica a forma mnemônica para cima, carinha feliz. Olha que você tem a carinha feliz. Para baixo, carinha triste. Tá? Carinha triste. Dica para você não esquecer e levar para a prova. Então você já tem duas características da função do segundo grau. Primeiro, que a representação gráfica é uma parábola. Em segundo lugar, você sabe que o coeficiente A, ele vai definindo. Quanto maior o coeficiente A, a parábola vai fechando. Quanto menor o coeficiente A, a parábola vai abrindo. Beleza? E aí o principal objetivo é, se o A for positivo, a concavidade para cima, feliz. Concavidade para baixo, carinha triste. Não vou fazer cara de tristeza, que eu quero estar sempre bem aqui com você. Mas só para você lembrar disso, que é uma forma só mnemônica para você. Tá bom? A gente sempre fala, né? A gente precisa ser profissional ao máximo. Independe do que eu passo na minha... Não tô passando por nada, não. Só um comentário, tá, gente? Independentemente que a gente passe no externo. Meu aluno não tem nada a ver com isso, né?
Eu sempre comento que o professor ele tem que ser profissional no que ele faz. Na hora que ele está dando aula, eu tenho que passar o meu melhor aqui para você, né? Mesmo que a vida não esteja, sabe? Às vezes, em determinado momento que nossa vida sobe, desce, né? Normal, isso para qualquer pessoa, né? Às vezes a gente não está na crista da onda, né? Mas quando eu entro aqui, quando eu entro na sala de aula, eu preciso dar o meu melhor, né? Às vezes a gente passa, sabe? Algum problema na vida, porque quem não passa problema, né? Mas quando você chega aqui e fala, nossa, ué, Fagner, eu não sabia que você tinha, né, passado por aquela situaçãozinha lá, né, que você comentou. Não, meu filho, mas aqui, seja no estúdio, seja na sala de aula no presencial, eu preciso ser profissional em primeiro lugar, tá bom? Maravilha. Gente, vamos para a terceira característica. Você já tem duas, né? Você já tem duas características. Você tem a primeira característica que define se a parábola tem concavidade, aliás, que ela é representada por uma parábola, e segundo, atribuição do coeficiente A. Em terceiro, eu vou falar do coeficiente C. Ah, você pulou o B. Não, mas já eu falo do B também, tá bom? Meus amigos, o coeficiente C, ó, destaca aqui o coeficiente C. O coeficiente C, qual é a atribuição, qual é a função dele? Coloca aí para nós. Ele vai sempre tocar o eixo Y. É o ponto que toca o eixo Y. Quando eu faço uma parábola, você sabe que eu estou fazendo uma parábola no plano cartesiano. Plano cartesiano bidimensional, duas dimensões, o eixo X e o eixo Y. O professor Fagner vai fazer uma parábola aqui, ó. Ó, fiz uma parábola, ó. Bonita essa parábola, hein? Muito bonito. Então você tem essa parábola, o seguinte, o que está acontecendo com essa parábola? Essa parábola, ó, lendo da esquerda para a direita, que a nossa referência de leitura é essa parábola ela vai decrescendo, 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 decrescendo. Essa parábola atinge um valor que a gente chama de mínimo, grave isso. Nós vamos falar isso em outro momento dessa aula. Mínimo, mínimo. A partir desse mínimo, ela passa a crescer novamente. Depois eu vou falar para você algumas aplicações imediatas da função do primeiro grau. Você conhece alguma coisa do segundo grau, né? Você conhece alguma coisa no dia a dia que ela decresce, atinge o mínimo e depois cresce? Vai pensando aí. Professor, poderia ser o contrário? Vamos fazer um ao contrário? Com cavidade para baixo? Então você tem aqui o eixo X e você tem aqui o eixo Y. Se não sair certinho, você pode usar uma caneta como referência, uma régua aí para fazer, né, os seus eixos aí, seu plano cartesiano melhor aqui, fica mais bonitinho que o meu. Então você tem aqui, deixa eu pegar aqui o vermelho, ó, com cavidade agora para baixo, tá? O que está acontecendo com essa parábola? Mesma coisa, ó. Ela está crescendo, 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 atinge um valor máximo, grave isso. O professor já está preparando o terreno, tá? Vamos colocar assim, para as próximas cenas, dos próximos capítulos, as bancas adoram perguntar de mínimo e máximo. Já eu vou te falar para você. Nós vamos resolver diversas questões que tem caído aí. Ogmo, IASES, que caiu para os últimos concursos aí. Polícia Militar, CFO, né, o soldado, independentemente do concurso que você vai fazer. Cai. Atingiu o máximo, só que agora ela vai diminuir. Tenta pensar alguma coisa do dia a dia que ele aumenta, atinge o máximo, depois cai. Nós vamos explicar aí em blocos posteriores, né? Porque às vezes a gente estuda a função do segundo grau, você pergunta para o aluno, para que serve? Ah, professor Fagner, eu não sei para que serve não. O professor falou o negócio de delta e bhaskara lá. Mas para que serve, eu não sei. Eu falei lá na aula de função do primeiro grau para que serve a função do primeiro grau. É importante, até para a gente entender os problemas envolvendo função do primeiro grau, né? Aqui também a gente tem que ficar ligado nisso, tá? Então a gente está falando agora do coeficiente C. Então o coeficiente C ele vai ter a seguinte atribuição. Atenção, vou pegar aqui uma outra cor. E aí você vai destacar para mim, nos dois gráficos, onde a minha parábola, qual o ponto que a minha parábola toca o eixo Y. Tá vendo aqui, ó? Qual o ponto da parábola
né? Você pode observar que o A é positivo, porque a carinha está feliz. E o C, que eu acabei de falar, que o C é o ponto que define onde a parábola toca o eixo Y. Você sabe que acima do Y é positivo e abaixo do Y é negativo. Então aqui está tocando, o ponto que está tocando o Y, né, o eixo Y, o eixo da ordenada, é negativo. Ó. Então tá vendo que o C ele não está atrelado ao A. O C, o coeficiente C, não tem nada a ver com o A. Ele não depende do A. O A ele é positivo e nem por isso o C foi positivo também, ou foi um C negativo, porque tá tocando, o ponto que tá tocando o Y tá na parte negativa. Ah, professor Fagner, mas poderia ter, por exemplo, né, um gráfico com concavidade para cima e o C positivo? Ah, poderia. Por qual o problema? Ó, tá vendo? Neste caso, o ponto que está tocando o eixo Y está tocando na parte positiva. Então, eu tenho aqui o A positivo e o C é positivo também. Então, o A, o coeficiente C, ele não depende do coeficiente A. Ele não depende. É bom ficar ligado nisso aí. Tá bom? No gráfico aqui, ó, nesse gráfico de concavidade voltada para baixo, você sabe que minha parábola ela sobe e desce, só que quando ela vai subindo, há um ponto que ela toca o eixo Y. Ela está tocando o eixo Y na parte positiva. Então, neste gráfico, o A é negativo, porque a concavidade da parábola é para baixo, meu filho. E o C, o coeficiente C, ele é positivo também. Ele é positivo também. Então, a gente foi falando aí algumas atribuições, né? Eu vou fazer mais um gráficozinho, fica como ilustração, né? Como exemplo. Nunca é demais os exemplos, né, gente? Você vê que nosso material PDF tem muita questão. Nunca é demais exemplo. Daqui a pouco a gente vai fazer exercício, hein? Fica ligado. Olha essa parábola, gente. Olha essa parábola. Professor, agora está tocando o eixo Y, né? Na origem. Então, eu tenho o A positivo. Só que neste caso, o C é igual a zero, porque está tocando, né, na origem. Se está tocando na origem, o C só pode ser zero. Tá bom? Então, C valendo zero, eu sei que o meu gráfico vai tocar, né, vai tocar certamente na origem. Professor Fagner, faz mais um. Ó, aqui é o eixo X. Aqui é o eixo Y. Vou fazer isso aqui. Olha que bonitinho. Vou passar pela origem aqui também, ó. Só que agora, tá vendo, ó? De qualquer forma, passou pela origem, ó. Então, o A é positivo e o C é igual a zero também. Beleza? Então, ficou alguns exemplos a respeito da característica do coeficiente C, a terceira característica que a gente falou da primeira, que a representação gráfica é uma parábola. A gente falou em segundo momento que a parábola ela pode ter concavidade para cima, se o A for positivo, concavidade para baixo e negativo. E eu falei que o coeficiente A, assim que você vai fechando, porque a parábola, você vê que a hora ela é mais aberta, a hora ela é mais fechada. A parábola ela vai fechando, o coeficiente A vai aumentando. A parábola ela vai abrindo e o coeficiente A vai diminuindo. Bom, eu falei da terceira característica, que é o coeficiente C. É o ponto onde a parábola toca o eixo Y. É só você fazer com que o Y seja zero, tá bom? Então, o coeficiente C é o ponto onde a parábola toca o eixo Y. Vamos para a quarta característica? Vamos? A gente vai andando aí, né? Fazendo observações. Já já exercício, hein? Já já bastante questões. Professor, nós vamos falar da quarta característica. Qual que é a quarta característica? O coeficiente B. O coeficiente B. A gente vai aumentando, né, o nosso rol, deixando mais bonito, mais legal. Então, o coeficiente B, ele define onde a minha parábola acontece o quê? E o coeficiente B, vou te ensinar o bizu especial do coeficiente B. Ó, você tem aqui o eixo X, você tem aqui o eixo Y.
Aí, neste caso, olha a minha parábola, pessoal. A minha parábola, eu vou fazer ela assim agora, ó. Beleza? Eu vou fazer ela assim agora. O que está acontecendo com a minha parábola? Você já sabe. A minha parábola, ela está decrescendo, 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 atingiu um valor mínimo. Você sabe que isso aqui é o valor mínimo. Depois do ponto mínimo, ela começa a crescer. Ela começa a crescer. Então, eu já sei algumas coisas a respeito desse gráfico. O A é positivo. E o C, pessoal, lembra que o C é o ponto onde a minha parábola toca o eixo... Opa, deixa eu pegar outra cor aqui. É o ponto da minha parábola onde a minha parábola toca o eixo Y. Aqui é o coeficiente C. Ó, meu C aqui é negativo, né? O meu C é negativo. Se ele é negativo, então ele é menor que zero. Tá bom. Negativo por quê, professor? Porque quem está abaixo do Y, lembra quem está, né? Abaixo, você tem assim, né? Tudo que você tem, tudo que está acima do X é mais, tudo que está abaixo aqui do Y, melhor dizendo, é menos. Menos. Então você tem mais 1, mais 2, ó, aqui mais 1, mais 2, mais 3, mais 4, aqui você tem menos 1, menos 2, menos 3, negativo, tá bom? Professor, e o eixo X? Não, o C está em relação ao eixo Y, então depois a gente fala do X. Quarta, então, característica é o B. É o B. Aí eu vou pegar uma outra cor aqui para a gente fazer uma observação. Atenção, hein? Olha a dica, tá? Olha a dica. A parte da parábola que está tocando o eixo X, essa é a parte da parábola que está tocando o eixo X. Essa parte, ela está crescendo ou está decrescendo? Ela está crescendo, então B é positivo. Guardou? A parte da parábola que está tocando o eixo Y, melhor dizendo, está crescendo. Se está crescendo, o B é positivo. Mais exemplo. Vamos fazer mais exemplo, tá? Porque mais exemplo é sempre melhor, porque na hora que a gente for fazer exercício, você já está bacana. Aliás, já até sugiro que antes de fazer os exercícios, você já pegue o material e já procure fazer sozinho, antes de assistir minha aula. Ó, tá aqui, ó. Então, você tem sua parábola. O que está acontecendo com sua parábola? Ela decresce, 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 atinge um valor mínimo e depois ela cresce. Só que eu falei para você que o A aqui, neste caso, é positivo, porque a concavidade da parábola está para cima. O C, pessoal, neste caso, o C, tá vendo aqui, ó? Aqui é o C, ó. O C é negativo, né? Então, C é negativo. Só que a parte, lembra lá da dica? A parte da parábola que está tocando o eixo Y não é o ponto, é a parte. Ela está decrescendo. Se está decrescendo, o B é negativo. O B é negativo. Vão seguindo. Vão tá entendendo aí? Ó, vamos fazer mais gráfico? Deixa eu pegar aqui, apagar esse gráfico aqui, que esse gráfico aqui ficou perdido aqui no meio. Ó, vamos fazer aqui o eixo X e o eixo Y. Então, vamos fazer aqui um gráfico, ó. Bonitão, hein? Olha esse gráfico, ó. Beleza? Aí, se você quiser já falar, ó, fala para mim. O A é negativo. Quem é o C? Ah, professor, o C é a ponto onde a parábola toca o eixo Y. Está tocando na parte negativa. Que tudo que está acima de Y é positivo, tudo que está abaixo de Y, em relação, né, à origem, é negativo. E aqui nós temos o seguinte, o C é negativo. E o B? O B, repare que a parte da parábola onde está tocando o eixo Y cresce. Se cresce, o B é mais. Mais outro gráfico, bonitinho, mais um exemplo. Mais um. Vamos fazer o gráfico bonitinho. Só que agora eu vou fazer assim, ó. Olha lá. Vendo? E agora eu tenho o A é positivo, com cavidade para cima. O C é negativo, porque, aliás, o C é positivo, né? Ou negativo.
o C positivo, que a parte onde a minha parábola toca, o ponto, melhor dizendo, onde a minha parábola toca o Y, está na parte de cima, então é mais. E o B, neste caso, gente, o B não é nem positivo e nem negativo, que aqui ele está em cima do eixo. Quando ele está em cima do eixo, o B é sempre igual a 0. Então ficou aí a quarta característica a respeito do coeficiente B. É fácil, não é difícil, um bizu muito bacana. Repita o processo, assista diversas vezes. Se precisar, volte o seu vídeo, tá aí, é para isso. Bom, para você que ainda não é aluno do professor Fagner, vou deixar aqui na descrição, né, na minha parte de baixo inferior do vídeo, o meu contato. Pode mandar mensagem para mim. Fagner, eu quero ser, né, o seu aluno do módulo de raciocínio lógico, matemático, começando do zero. Eu quero me preparar verdadeiramente, porque estou sempre levando porrada em raciocínio lógico. Me ajude? Então você vai entrar em contato comigo, o seu Fagner vai mandar mais informações a respeito do curso 100% online de raciocínio lógico matemático para concursos públicos, começando do zero, tá bom? Maravilha. Falamos da quarta e agora nós vamos para a quinta característica e logo em seguida a gente vai vir com as questões, hein? Quinta característica. Quinta. A parábola, anota aí, poderá, depois você vai entender por que eu estou usando poderá, tocar o eixo X nas raízes da função. Você sabe que você encontra a raiz quando você iguala a zero, tornando assim, inclusive, uma equação do segundo grau. Aula já dada. E aí você vai lembrar da fórmula de Bhaskara. Tá. A fórmula de Bhaskara. Você pode usar a fórmula de Bhaskara, você pode usar também só um produto. Dica especial lá do professor Fagner, para você que assistiu a aula de equação do segundo grau comigo, tá aí no curso, tá? Você que assistiu a aula de equação do segundo grau comigo, você viu que eu resolvi diversas questões sem ser pela fórmula de Bhaskara, inclusive com A diferente de 1, tá? A gente fez lá, porque às vezes muita gente aprende, o A é igual a 1, e ensina o bizu. Quando o A não é igual a 1, se ferra, né? Não, tem lá no curso a dica, inclusive, com A diferente de 1, tá? Aqui você não vai ficar órfão, não. Se a dica não funciona para tudo, eu prefiro nem ensinar. É dica especial para tudo, independentemente da equação. Vá lá, assista a aula de equação de segundo grau se você ainda não assistiu, tá? Depois dê o feedback lá na aula, tá bom? Produção, joga na tela aí, fazendo um favor. Vamos colocar um exemplo, então, ou alguns exemplos. Você tem aqui o eixo X, você tem aqui o eixo Y. Eu vou fazer uma parábola aqui, desse jeito aqui, gente, ó. Ó. Olha aí o que está acontecendo com essa parábola. Deixa eu melhorar essa parábola, porque essa parábola está muito feinha, tá? Ó. Olha essa parábola. Reparem que essa parábola, o A é positivo, ok? Você já pode ir pensando nisso. O C é o ponto onde a parábola toca o eixo Y, então o meu C tem que ser positivo. Só que a parte da parábola onde toca o Y está decrescendo. Se está decrescendo, o B é negativo. Maravilha. Professor, mas a quinta característica, você não falou que a parábola poderá tocar o eixo X nas raízes? Então, neste caso, não toca o eixo X. Se não toca o eixo X, lembrando, falei lá também na aula, que o meu delta B ao quadrado menos 4AC. Vou colocar a forma de delta aqui para a gente lembrar. Relembrar e viver. E eu falei lá na aula de equação de segundo grau. Você que é meu aluno já, né, relembrou. Relembrar e viver. Delta B ao quadrado menos 4AC. Quando você substitui de um delta negativo, quer dizer que a minha parábola não tocará o eixo X. Lembrando que se não toca o eixo X, o delta é negativo, a parábola não tem raízes reais. O X não pertence ao conjunto dos reais. Guarda isso.
Se o delta for negativo, a parábola não toca o eixo X. Eu tenho um outro caso também, vou fazer mais outro, ó. Mais uns dois aqui. Ó, eixo X e eixo Y. Eu vou fazer minha parábola agora fazendo isso, ó que bonito, ó. Tá vendo que a minha parábola tá tocando o eixo X em dois pontos diferentes? Isso aqui é exatamente as raízes, o chamado x1, x2, que é o conjunto solução. Falei para você que a equação do segundo grau, o conjunto solução é sempre o menor, depois o maior. Como a gente fez questão disso, inclusive problemas envolvendo a equação do segundo grau, tá? Corre lá. Se você não assistiu, corre lá para assistir essa aula. Ah, professor Fagner, eu não tenho o seu curso. Então, você está perdendo, meu filho. Você está perdendo. Então, nós temos o seguinte, ó. Olha só. Aqui, o A é positivo. O C é negativo, né, gente? Porque o C define o ponto onde a parábola toca o eixo Y. Tá tocando o Y na parte negativa, na parte de baixo. Então, o C é negativo. E o B? O B, a parte da parábola que toca o eixo Y, agora não é o ponto, é a parte da parábola que toca o Y, está decrescendo. Decrescendo, o B é negativo. Se a parte da parábola que toca o eixo Y decresce, B é negativo. Se a parte da parábola que toca o eixo Y cresce, B é positivo. Dica especial que eu falei no quarta característica. E o delta? Ah, o delta aqui é positivo. Por que o delta é positivo? Porque a minha parábola tem duas raízes reais e diferentes. Neste caso, ela toca o eixo X em dois pontos diferentes. Tocou em dois pontos diferentes? De cara, a parábola tem duas raízes reais. Então, o delta sempre será positivo. Delta positivo. X pertence sim às raízes reais. Neste caso, ela terá duas raízes reais e diferentes. Mais outro. Vou desenhar aqui o eixo X, o eixo Y. Agora o que o professor vai fazer? A minha parábola só toca o eixo X em um único ponto. Então, o meu x1 é igual ao x2. Você pode fazer logo abaixo, tá? A pessoa colocou do lado esquerdo aqui. x1 é igual a x2. Então, o A aqui é positivo. O C tá tocando... O ponto que toca o Y é mais, ó. Então, o coeficiente C é positivo. E o B? A parte da parábola que está tocando o Y está decrescendo, então B é negativo. E o delta? Neste caso, o delta é igual a zero, porque minha parábola só toca o eixo X em um único ponto. Tocou o X em um único ponto, tem raízes reais, só que as raízes são iguais. X1 é igual a X2, neste caso, o delta sempre será igual a zero. Então, ficou o seguinte, delta negativo, a parábola não toca o eixo X, delta positivo, né? A parábola vai tocar o eixo X em dois pontos diferentes e delta negativo, delta igual a zero, a minha parábola só tocará o eixo X, né? Ela vai tocar o eixo X em dois pontos, porém, dois pontos iguais. Vai tocar em um único ponto, né? Melhor dizendo. Maravilha, gente, maravilha. Tem mais coisas para falar de função do segundo grau, mas o que nós vamos fazer? Nós vamos dar um time, dar uma pausa, toma um café, uma aguinha, e a gente volta já com a primeira questão em decap, inclusive, né? E aí já seria oportuno você pegar o seu material e tentar fazer. Procure fazer, tá? E se você puder, né, pegar as questões e refazer diversas vezes, vai ser muito bom, né? Eu espero que você, né, refaça. E o que você precisar, manda aqui para mim. Eu terei um enorme prazer em te ajudar. Mas aí, assista a primeira resolução comentada e resolvida no segundo bloco. No segundo bloco eu vou vir com bastante questões, muitas questões, inclusive da PM, outras questões, PM Tocantins, Sebrasp, 2023. Tem muita questão pra gente resolver aí. O gabaritozinho tá lá no final. Se você não baixou o seu material, baixe. Já já eu volto com bastante questões para vocês. Fui, um abraço, tchau. Quando for se preparar, vê se não marca bobeira. Fala, meus queridos alunos e alunas. Fala aí, galera.
Bom dia, boa tarde. Então, galera, o que nós vamos ter aqui? De questões CESP. Bora lá, questão número 6 aqui, ó. Preparatório Terra Cursos. Preparatório Terra Cursos. Venha estudar com quem vai te capacitar. Referência em aprovação no Espírito Santo. 27 99833 4063. Terra Cursos.